Tudo bem? Muito boa noite para você. Estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar até você informações interessantes e importantes sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Para quem mora em Goiânia, essa informação é muito importante. O vereador Alisson Lima, que é do PRB, apresentou um requerimento na Câmara de Vereadores propondo que, já que o diesel vai diminuir de preço por conta dessa batalha toda travada entre o governo e os caminhoneiros, também, consequentemente, por analogia, por extensão, o preço da passagem do transporte coletivo aqui em Goiânia deve baixar quase na mesma proporção também. Ele vai falar sobre SEI das obras paradas, da qual ele é presidente também, e que está investigando por que tantas obras paradas aqui na capital. São dois apenas, dos muitos assuntos que a gente tem a tratar com o senhor vereador. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, os telespectadores, amigos da Band. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É um prazer, uma alegria muito grande também recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos fazer o seguinte, eu quero lembrar você, telespectador, que o programa está sendo exibido ao vivo e você pode participar através do nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, programa de hoje recebendo o vereador Alisson Lima, que é do PRB e tem alguns assuntos interessantes a tratar conosco, né? Ele que é vereador por Goiânia e apresentou também agora um requerimento. Gostaria que o senhor explicasse esse requerimento. Teve aquela batalha, né, entre caminhoneiros e o governo federal resolveu dizer que ia baixar em 46 centavos o preço do litro do óleo diesel, coisa que ainda não aconteceu, até porque, conforme disse, inclusive, o presidente do Sindiposto lá de São Paulo, e o presidente do Sindiposto aqui concorda também, eu falei com ele sobre essa declaração lá de São Paulo, do colega dele de São Paulo, e ele concorda. O acordo não foi feito entre o pessoal dos postos e os caminhoneiros, foi feito entre o governo e os caminhoneiros. Só que até que esse desconto chegue aos postos de combustíveis, lá se vai uma longa história, né, vereador? Pois é, Paulo, e deixar bem claro para o telespectador do seu programa o seguinte, que há cerca de 15 dias, um pouco mais, quando começou a surgir toda essa polêmica toda envolvendo os caminhoneiros, a questão do combustível, um pouco antes até, começou a ser discutida a questão do novo aumento da tarifa de ônibus aqui na capital. E até uma perspectiva de que fosse para R$ 4,50. Até a cifra foi divulgada naquele momento. Então, logo entrou a questão da pauta dos caminhoneiros no âmbito nacional. O presidente veio com essa novidade aí de
de fornecer um desconto de 46 centavos, perdão, no diesel, automaticamente tudo muda de figura, porque lá atrás, 20 dias atrás, os empresários começaram a cogitar um aumento. Então não é justo hoje, por exemplo, até por uma questão social. Chegou a hora, de repente, das empresas que operam no transporte coletivo demonstrarem que tem uma preocupação social. Se antes eles estavam preocupados com a questão do aumento por si só, pelo fato do diesel estar aumentando, o diesel não vai aumentar. Se o problema era esse... Se o problema era esse, está resolvido. Acabou o problema, né? Então, pelo menos não chegou por enquanto, né? Essa informação. Mas ao chegar, já antecipando essa pauta, eu entrei essa semana com requerimento de sugestão para o presidente da CDTC, que é o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, para que ele delibere imediatamente que as empresas abaixem o valor da tarifa em 46 centavos, 30 centavos, enfim. Fazer ali realmente algo razoável dentro do percentual do que significa o diesel dentro do sistema de transporte coletivo. Tá, o que é que o senhor espera disso, né? O senhor acredita que isso vai ter algum resultado prático? Eu acredito que sim, que é possível. Repito, qual que é a principal função do transporte coletivo? Ele é social ou é comercial? É a pergunta que eu sempre faço nos debates, em palestras que eu dou por aí. Porque a preocupação que eu tenho e a percepção que eu tenho da coisa é que o nosso transporte coletivo, Paulo, infelizmente, ele tem um caráter comercial, né? Embora a função dele seja social. Se for comercial, eu perdi essa batalha. Agora, se realmente for uma questão social, se existe uma preocupação social por parte das empresas do transporte coletivo, existe a possibilidade delas baixarem sim essa tarifa. Eu vou tentar provocar isso. No mínimo, que não se volte a falar mais nesse ano, 2018, de aumento da tarifa de ônibus. O Paulo Henrique, telespectador do Conjunto Caiçara, acho que já matou essa dúvida que o senhor teve aí agora. Ele acredita que os políticos eleitos com a ajuda das empresas de transporte público, que na verdade é privado, não aceitarão. Ele acha que os políticos não aceitarão e são os políticos que comandam a CDTC. É isso? É o prefeito de Aparecida de Goiânia, que é o presidente da CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, e outros políticos, outros prefeitos também participam dessa comissão. Então ele acredita que, se a questão é política, o senhor pode esquecer. O transporte, ele realmente é privado, as empresas são privadas, porém, a essência dele, o contrato, o processo licitatório, ele é público, né? É para atender o interesse da população. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente tentar forçar essa mudança de comportamento das empresas de ônibus aqui na capital. Eu até sugeri desde o começo do meu mandato como vereador que passou da hora de Goiânia discutir uma nova licitação do transporte coletivo. De repente, se essas empresas querem permanecer no nosso transporte coletivo, elas precisam apresentar provas e evidências de que querem operar, de que tenham condição de realmente atender a população. Do contrário, abrir para novas empresas oferecerem um transporte com mais qualidade. De repente, vamos discutir aí dentro de um horizonte próximo, Paulo, um modelo de transporte subsidiado. O que nós não podemos ter hoje é um transporte com uma frota de 1.370 veículos que, durante boa parte do dia, fazem contingenciamento de veículos. Eu flagrei isso várias vezes, até metade da frota. Contingenciamento, isso quer dizer escondem mesmo, né? Escondem na garagem. Às vezes nem escondem, né? Muitas vezes eles ficam até na rua, expostos. Parado, em região de taxiamento, né? Igual aquela região, por exemplo, ali perto do estádio do Vila Nova, ali, do Oba. Isso. Colocam lá 70, 80 ônibus, lá perto do terminal. E o povo parado ali esperando por ônibus. Pois é. Parado no terminal esperando por ônibus, parado nos pontos, né, de ônibus esperando por eles. Porque para as empresas de ônibus, é bom deixar bem claro para a população. E eu percebi isso não apenas como vereador, mas também como um repórter ao longo da minha carreira, Paulo. Só para poder finalizar esse assunto. Para as empresas de ônibus, ficou muito mais fácil colocar 300 pessoas dentro de um ônibus só do que colocar 300 pessoas diluídas em 3 ônibus. Claro, é muito mais fácil, muito mais rentável, muito mais prático, né? Agora, essa história de fazer uma nova licitação, ela foi batida, repisada durante muito tempo, até que se fez a tal da nova licitação e que deu na mesma, porque são as mesmas empresas que continuaram explorando o transporte coletivo, a exceção da empresa Guarani, não é isso? Que saiu, que fechou, se eu não me engano. Quem pode ajudar a gente nessa conversa, inclusive, que acaba de chegar aqui para participar do programa também, é um ex-vereador e hoje é deputado estadual, porque a gente vai falar sobre a Assembleia também. Cláudio Meirelles, que era o PTC. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, vereador. Essa história o senhor conhece de muito tempo, né? O problema do transporte coletivo, seja em Goiânia, seja em qualquer lugar no Brasil, sempre foi problemas. Eu acho que nós estamos vendo aqui o vereador colocando a respeito
é uma concessão pública e está há quantos anos essas empresas em Goiás, né, em Goiânia? E são sempre as mesmas, E é isso sempre que eu as disse. mesmas. Então, quer dizer, eu Faz acho que outra teria que licitação, abrir... são as mesmas. Se Abre. faz outra, vai dar as mesmas. Abre, deixa que o Brasil inteiro participe, quem sabe poderá melhorar a qualidade. Eu acredito que tanto preço e qualidade. Não adianta só ter preço e não ter qualidade. Então eu acredito que no dia que abrir para todo o Brasil, quem sabe nós vamos ter um transporte de mais qualidade em Goiânia. Pois é, muita promessa já foi feita nesse sentido, né? Inclusive do hoje prefeito Iris Rezende, em outra campanha, quando ele disse que em 6 meses, se eleito, ele transformaria o transporte coletivo de Goiânia no melhor transporte do Brasil. Você concorda? Você diria, telespectador, que nós temos o melhor transporte do país hoje? Nosso WhatsApp para a sua participação, 98200-3223. Tem gente que passa, né, para dizer que está assistindo, e lá no interior também, Santa Helena de Goiás, terra do nosso Chapéu Preto, Custódio Ricardo, né, que está passando uns dias lá curtindo, né, a família. É o Valdir da Eletrônica Edson Pintor e a mãe Olíria também assistindo ao programa lá em Santa Helena de Goiás. Boa noite, Paulo. Pergunta para o nosso vereador se ele sabe nos informar por que em todos os carros somos obrigados a usar cinto de segurança para a nossa segurança e em transporte público nós temos que andar igualzinho a um monte de galinhas. Sou o Jardel Barros de Senador Canedo. Essa é uma grande ironia, hein? É uma grande ironia, uma aberração, na verdade, porque a pessoa que se condiciona, né, que se oferece para andar num transporte coletivo, que deveria ter segurança física para ela, uma mamãe, por exemplo, acabou de ganhar um bebezinho, está em pé ali, porque nem tem, às vezes não tem cadeira suficiente para gestantes, né, ou um idoso, um deficiente físico em pé, num transporte massacrante. E quando você pega o Eixão, principalmente o Eixo-Anhanguera, que reúne ali dentro do mesmo veículo 700, 800 pessoas, a situação é muito mais deprimente ainda. É vergonhosa. Vamos lá, telespectadores mandando mensagem. Eu vou pedir mais uma vez ao telespectador, quando mandar mensagem, coloque o seu nome no início para que a gente possa identificá-lo. Porque, por exemplo, há o tempo que eu estou perdendo para identificar que foi um zap mandado pelo Roberto. O Roberto diz o seguinte, e não tem jeito de a gente atender também ligações de áudio, de vídeo, de nada. Só mensagem de texto, tá bem? Para a gente ganhar tempo. Ele diz o seguinte, investigue quem fez os últimos 2 contratos totalizando 40 anos. O senhor que é um político maduro, experimentado, saberia responder? Você não está me chamando de velho, não. De jeito nenhum, eu disse experimentado, tá maduro. O senhor que vive a política e vive as coisas do Estado há muito tempo. A lei é única para o Brasil inteiro, tem que ter licitação, e a verdade é que eles ganharam, né? Participaram e ganharam. O que eu percebo, Paulo, é mais ou menos assim, Goiás, aqueles que estão operando em Goiás não vai para São Paulo não vai para Goiânia e vai virando esse cartel. Então eu vejo hoje que eu entendo a situação das operadoras, eu entendo até a questão que o combustível está alto, a lei trabalhista, enfim. Agora, tem que se resolver. Passa ano, entra prefeito, entra governador, sai governador, o problema é o mesmo, né? A lei é para todos. Se a lei exige o cinto de segurança, me explica como é que o cidadão que anda num transporte coletivo anda sem cinto. Ou segundo, fica em pé, como é que pode? Se a lei proíbe isso. Então, quer dizer, o próprio órgão fiscalizador, que é o Estado, ele fiscaliza quando tem interesse. Quando não tem interesse, é isso aí, ó. Então, eu acredito que isso é tanto culpa do governo do Estado como dos municípios, não só da Prefeitura de Goiânia, mas também do entorno senso, né? Quer dizer, do Estado de uma forma geral. Sim. Estado compreendendo município, estados e a própria União, né, que se omite nisso. Eu acredito que nós tivéssemos aí o VLT, nós tivéssemos alguma situação de metrô, de superfície, eu acho que isso melhoraria muito a questão do transporte, né? Pois é, mas esse telespectador, né, fez a pergunta, mas ele respondeu aqui também, né? Quem é que fez esses últimos contratos totalizando 40 anos? Sabe responder? Iris Rezende? Exato. O prefeito esteve na Câmara recentemente, na penúltima prestação de contas que ele deu para a Câmara. Para quem não sabe, a cada 3 meses o prefeito Iris vai até a Câmara Municipal para poder prestar contas das ações dele perante o Executivo Municipal.
Eu, inclusive, que sou uma das pessoas que mais levanta essa bandeira do transporte coletivo, Paulo, perguntei para o prefeito se ele não tem interesse de aprofundar nessa questão, já que a população está saturada e não aguenta mais desculpa esfarrapada e prazos que não são cumpridos. O prefeito falou para mim que está disposto a conversar com alguns vereadores, né, uma comissão de vereadores, e começar a aprofundar nesse assunto. O problema é o seguinte, acho que o melhor modelo para poder transformar radicalmente o transporte coletivo aqui de Goiânia seria um transporte subsidiado. E esse assunto especificamente me parece que não é de interesse do prefeito. Para que ele possa ser chamado exatamente de transporte público, né? Porque do jeito que ele está, ele é privado, né? Totalmente privado. Não, é o transporte do usuário. Quem banca é o usuário, né? José Francisco do Jardim Primavera. Paulo, pergunte ao vereador por que todos os processos contra o transporte o presidente Gustavo Mendanha, que é o presidente da CDTC, engaveta tudo e não dá em nada. O prefeito Gustavo Mendanha, inclusive, ele foi uma pessoa que durante todo o ano passado prometeu que não iria votar a favor do aumento da tarifa, né? E aí, inclusive, no dia da reunião final, da decisão final em relação ao aumento, ele votou a favor. Isso me gerou uma certa dúvida, né? Do porquê ele ter feito isso. Agora, o prefeito é um prefeito jovem também, né? Agora, pelo menos em Aparecida, ele conseguiu suprir algumas demandas internas no município de Aparecida. Só que nós cobramos dele, inclusive, para não ficar apenas fixo no melhor transporte para Aparecida de Goiânia e estender as mudanças para o transporte coletivo. Afinal de contas, ele é presidente de um colegiado da região metropolitana. Que atua em toda a região metropolitana. Eu não sei se você sabe, mas tem 2 municípios que fazem parte da região metropolitana que não são atendidos no nosso transporte coletivo. O município de Caturaí e de Inhumas, eles não fazem parte da CMTC. É isso. Vamos lá, vamos dar uma corridinha, porque o tempo do programa é muito bom, mas ele passa rápido. Já são 7 horas e alguns minutos, já passou da meia-noite, enfim. A gente está aqui com o relógio voando. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui de um telespectador. Estamos observando um aumento de salários, está aqui o Renato, observando um aumento de salários de vereadores em São Paulo, e minha pergunta é a seguinte: vamos ter aumento de salário aqui em Goiânia também para vereadores, prefeitos, etc.? Prefeito? Em hipótese alguma, não faz parte da pauta nossa lá na Câmara Municipal discutir aumento de vereador, né? Existem as atualizações anuais, né? A questão da correção do salário, que é entre 4% e 5%, a questão da inflação apenas lá, isso aí faz parte já de uma decisão que foi tomada lá atrás. Agora, votar aumento lá na Câmara Municipal hoje, eu não vejo ambiente político para isso, graças a Deus. Deputado Cláudio Meirelles, o senhor esteve na sessão hoje da Assembleia? Sim. Até fazer aqui um esclarecimento, tanto o salário do prefeito como do vereador, como também do governador e dos deputados... Vem de Brasília, né? Não, ela é fixada numa legislatura para prevalecer na outra, mesmo querendo... sim. Mesmo querendo, não pode se fazer. Então, pode essa legislatura da Câmara fixar o salário para os próximos vereadores que vão ser eleitos em 2020. Exercício do efeito cascata, que vem a partir de lá de Brasília, do aumento dos parlamentares em Brasília. É o que a lei fala, né? Então, mesmo querendo, não tem como fazer nenhum tipo de reajuste. Vai precisar de lei para fazer com que os deputados aqui em Goiás frequentem mais a Assembleia, deputado? Olha, Paulo, é evidente que a gente não pode responder pelos outros, né? Mas é uma vergonha, né? Sim, eu tive hoje na Assembleia, foi eu que questionei isso. Cheguei aí na tribuna e levantei nome por nome, até uma forma assim meio deselegante. É porque realmente chega nesse período eleitoral e aí eu quero dividir meia culpa. O que ocorre? O legislador, no caso os deputados, eles são muito cobrados, principalmente do interior do estado, né? Que vai lá, faz os compromissos e depois não volta. É o que fala o povo do interior. E estamos agora numa situação onde o governo do estado está distribuindo os cartões da renda cidadã. E com isso, muitos deputados deixaram de ir à sessão para acompanhar o governo na distribuição desse cartão cidadão que está sendo distribuído em vários municípios do estado inteiro. Pois é, mas isso justifica? Você, telespectador, concorda com isso? Acha que papel de deputado é acompanhar essa entrega de benefícios, né? Claro, estamos em ano eleitoral e é natural que aqueles candidatos à reeleição, eles vão querer usufruir o mais possível dessas benesses, né, vereador? O senhor quer falar o quê? Tem um tempo na frase minha aí, porque essa semana, na Câmara de Vereadores, foi levantada essa pauta lá do vereador se afastar do mandato legislativo para poder disputar a eleição para deputado estadual, federal, que seja, qualquer cargo. Eu sou absolutamente contra. O vereador foi eleito, ele tem que ficar lá durante todo o trabalho, durante todo o ano, mesmo seja em campanha, ficar o dia inteiro na Câmara Municipal cumprindo a agenda e à noite vai fazer campanha o fim de semana. Durante o dia, não.
Como é que o senhor está fazendo? O senhor é candidato? Sou pré-candidato a deputado estadual. Sim, pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual pelo PRB, né? E continuo meu trabalho como vereador. E vou, agora em julho tem um recesso de 15 dias, eu vou poder ficar um pouco mais livre durante esse período, mas quando voltar em agosto, cumprir todos os dias minha agenda de vereador e só à noite, fim de semana, que eu vou poder me dedicar numa campanha. O senhor é pré-candidato à reeleição? Mas se você concordar, sim. É? Vai depender se o senhor concorda com essa Se eu proposta. concordo? São 7 mandatos, Com Paulo. quem chega sempre na hora, eu concordo em tudo. São 7 mandatos, Paulo, graças a Deus. E se nós tivermos o êxito de ter essa situação de ser eleito em 7 mandatos, é porque eu acredito que nós estamos acertando mais do que errando. Tá bem, o senhor é pré-candidato. Agora vamos voltar a essa questão da Assembleia Legislativa, a falta de quórum, né, que muita gente já disse, eu já disse aqui também, não sei se você já disse isso também no seu programa de televisão, lá na Record, mas parece mais falta de quórum mesmo, né? Porque mesmo que não seja em período eleitoral, a Assembleia Legislativa tem dado um péssimo exemplo, né? Eu acho que essa legislatura, Paulo, vai ficar marcada por isso. Eu fui o deputado hoje que levantei essa polêmica lá na Assembleia. Realmente nós chegou, e o pior é que tem deputado que vai, registra a presença e sai. E aí, quando a hora vai votar, não tem quórum, né, para poder votar. E com isso, algum deputado pede o quórum, é obrigado, regimental. Ao fazer o levantamento de quórum, não tem número sequer para discutir a matéria. E aí, projetos... O número necessário é 21? Número, exatamente. Então, com isso, fica ruim, né? Eu acredito que são 3 dias apenas da semana. O cidadão lá, o deputado, tem ainda a parte da manhã para que possa atender as suas bases, mas quando chega no horário, eu acredito que exatamente das 15, né? Das 15 às 17, quer dizer, às 18 horas. São apenas 3 horas ali no plenário. Não justifica os deputados estar ausentes. Também acho vergonhoso isso, Paulo, aproveitando também o gancho do assunto. Tanto que em 17 meses, atuando como vereador de Goiânia, faltei apenas uma sessão no ano passado. Estava em viagem para São Paulo para poder visitar meus filhos. Esse ano, de 2018, sou o vereador mais presente da Câmara, não faltei nenhuma sessão. Porque é questão de brio, é questão de realmente você tratar com índole o teu eleitor e o cidadão da tua cidade, sendo mais presente ou nunca faltando por qualquer motivo que seja. E tem não apenas... Lembra aquela propaganda antiga, né, parece que do Gelol? Não basta ser pai, tem que participar. Lembra, deputado? Sim. É do seu tempo? Não basta comparecer também, não estou dizendo que é o seu caso, mas alguns, né, dizem isso. Mas eu não falto, mas a sua falta também não faz falta. Né? Tem alguns que são assim. Porque às vezes falta outra coisa lá no vereador. Né? Boa noite, Paulo. Sou Amâncio do Jardim Novo Mundo. Parabéns pelo programa. O deputado não quer ser velho, ele teria que agradecer a Deus por conseguir chegar se ele conseguir chegar a ser velho, a essa idade. Quem não quiser ficar velho tem que morrer novo, né, Paulo? Pois é. É porque eu não estou pintando meus cabelos. Mas isso é fácil. O senhor não é só fácil isso. pintar, né, Paulo? Não é só isso também que faz a pessoa ser jovem, não. Vamos lá, político, quem é telespectador? Nossa, que mensagem comprida. Eu não sei nem onde é que eu começo aqui essa mensagem. Paulo, político tem que ter só um mandato e somente se candidatar quando terminar o seu mandato e ainda se candidatar a alguma coisa, perde o mandato atual. Não deveria ter salário também, todo político deveria ser voluntário. Alguém concorda com esse telespectador, que é o Sérgio? Ô Paulo, eu vejo o seguinte, é dado pela legislação uma oportunidade pode dizer, de 2 em 2 anos, né? A cada 2 anos tem uma eleição, seja municipal, depois, 2 anos depois, seja ela federal ou estadual. Então dá a oportunidade para que o eleitor possa escolher. E aí eu vou fazer uma pergunta, quem está mais errado? É aquele político, né, que falta, que se corrompe, ou é aquele eleitor que ainda continua teimando e votando nesse político? Então foi dada a oportunidade para que a população possa fazer as alterações e as mudanças. Como todo trabalhador, eu acredito que tem que ser remunerado, né? Agora, tem que ser uma remuneração que não há exageros, né? Eu acredito hoje que a população tem que saber votar. Eu coloco muito isso na imprensa, porque é fácil, Paulo, reclamar. Mas o povo é que escolhe. Eu não vejo ninguém nascer deputado, não vejo ninguém nascer governador, ninguém nascer prefeito, nem vereador. Tudo eleito por povo. E cada povo merece o governo que tem. Claro, eu costumo dizer que quem tem que mudar não são os políticos, somos nós, né, que votamos. Né? E se a gente não se conscientizar a respeito daqueles candidatos
que estão se colocando mais uma vez à disposição, com o nome ali na urna, e candidatos que sabidamente não respeitaram, não honraram o mandato, se a gente continuar votando nesses, o erro não é dele que se candidatou, é nosso, Paulo, que colocamos ele lá. nós brasileiros somos muito ingênuos. Eu acredito que a população ela padece muito dessa ingenuidade. Nós todos brasileiros, a gente acredita que a nossa classe política, apenas a nossa classe política vai mudar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a sociedade precisa mudar. Toda a sociedade, porque os políticos que nós temos aqui no Brasil não vieram de Marte, né? São do Brasil. Agora, nessa questão de salário, por exemplo, eu tenho uma decisão pessoal. Eu não faço proselitismo em cima da questão salarial. Eu, por exemplo, faço doações do meu salário, de parte do meu salário. Não falo para onde. Agora, em relação a regalias de gabinete, eu não tenho nenhuma. Devolvo lá, que eu já te falei, questão do chip lá, que cada vereador tem direito, devolvi no começo do meu mandato, todos os meses devolvo cerca de R$ 1.500 a R$ 2.000 de combustível para a Câmara de Vereadores. Aí eu posso dar um exemplo como vereador e mostrar que é possível um agente público gerar economia para os cofres públicos. Agora, proselitismo em cima do salário eu não faço. Acredito o seguinte, que o salário do político no Brasil tem que ser condizente com a realidade social. E se tiver um projeto lá para, de maneira progressiva, reduzir salário de vereador, de deputado estadual, eu sou a favor. É interessante observar também que o salário dos senhores vereadores aqui em Goiânia é menor do que Aparecida. De Aparecida e de Senador Canedo. Sim. Não é isso? Que são cidades bem menores, né? Aparecida é 1/3 de Goiânia e lá os vereadores ganham mais. Senador Canedo é bem menor ainda. Hoje o vereador de Goiânia ganha de maneira líquida algo em torno de R$ 10.000. 10.900 mais É ou menos, líquido, 10 mil por aí. Enfim, são vários assuntos que a gente foi levantando aqui ao longo do programa, registrando aqui o Cláudio do setor balneário, dizendo que está com saudade do transporte alternativo, né, que já teve no passado, pelo menos tínhamos opção de escolha. Eu quero informar você, telespectador, que amanhã eu vou convidar os senhores, os assuntos são variados e requerem uma análise melhor, vou convidá-los para continuar aqui, a gente vai gravar, assim que terminar esse programa, a gente grava um outro programa para ser exibido amanhã, e eu vou aproveitar as perguntas que foram enviadas pelos telespectadores. Então, se você mandou pergunta hoje, assista amanhã também para ver se a sua pergunta vai ser respondida pelos nossos convidados, tá bem? O senhor fica com a gente, deputado? Sim, estamos aqui à disposição. Ok, obrigado. Por enquanto, né? Obrigado pela participação nesse programa. Uma boa noite para o senhor. Obrigado a todos os ouvintes, que estão nos assistindo. Vereador Alisson Lima, também obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, telespectadores. Obrigado. A você o nosso agradecimento. A gente volta amanhã. Até lá. Programa Paulo Berengues.